livro de Gênesis. No primeiro vídeo, nós vimos como os capítulos 1 a 11 definem a história básica da Bíblia. Deus criou todas as coisas e fez os humanos à sua imagem para governar o mundo em seu nome. Os humanos escolhem o pecado e a rebelião, e o mundo fica fora de controle, com violência e morte, levando à rebelião e dispersão do povo na Babilônia. Então, a grande questão é: o que Deus irá fazer para resgatar e redimir seu mundo? Da dispersão na Babilônia, o autor traça a genealogia de apenas uma família, que eventualmente leva a um homem chamado Abrão, que mais tarde será conhecido como Abraão. E a promessa de Deus para Abraão, no início do capítulo 12, abre um novo movimento na história. Deus convoca Abraão para deixar sua terra e ir para uma terra chamada Canaã, terra que Deus prometeu que um dia será dele. E nessa terra, Deus promete que fará de Abraão uma grande nação, e vai fazer o nome de Abraão grande e vai abençoá-lo. Agora, essas promessas estão conectadas com partes anteriores do livro. A Babilônia tentou arrogantemente fazer um grande nome para si mesma, e isso não deu muito certo. Mas Deus, em sua generosidade, irá conceder um grande nome para esse homem sem nome, Abraão. E a bênção de Deus para Abraão ecoa originalmente da bênção que Deus deu para a humanidade no começo. E a pergunta é: por que Deus vai abençoar Abraão e sua família? E a última frase da promessa de Deus deixa isso claro: e em ti todas as famílias da terra serão benditas ou abençoadas. Essa é a chave para entender todo o resto da história bíblica. O plano de Deus é resgatar e abençoar seu mundo rebelde através da família de Abraão. E é por isso que todo o resto da história do Antigo Testamento vai focar apenas nessa família, eventualmente chamada de povo de Israel. Esse também é o motivo de Israel ser mais tarde chamado de reino de sacerdotes no Monte Sinai. Deus quer usá-los para mostrar a todas as outras nações como ele é. Por fim, essa é a promessa que posteriormente é pregada pelos poetas e profetas bíblicos, que diziam que seu cumprimento se daria através do rei messiânico de Israel, cujo reinado trará justiça e paz para todas as nações. Nesse ponto da história, nada disso está muito claro. Você só precisa continuar lendo e observar a promessa se desenvolver. Então o resto do livro foca em Abraão e sua família. Primeiro o próprio Abraão, depois seu filho Isaque e seu neto Jacó, e depois os 12 filhos de Jacó. E as histórias de cada geração são unidas por dois temas principais. Primeiro, cada geração da família de Abraão é marcada por repetidos fracassos. Eles continuam tomando más decisões que bagunçam suas vidas e colocam a promessa de Deus em risco. Entretanto, Deus continua fiel a eles. Ele continua os resgatando deles próprios e reafirmando seu compromisso em abençoá-los e abençoar as nações através deles, apesar dos seus fracassos. Então, as histórias de Abraão. Deus prometeu a Abraão uma família imensa, mas em duas ocasiões distintas ele teme por sua vida porque outros homens estão atraídos por sua esposa. Então ele nega até mesmo que é casado com ela, o que cria, claro, um monte de problema. E não apenas isso, Abraão e sua esposa Sara não podem ter filhos. Então Sara providencia que Abraão tenha relações com uma de suas servas, o que cria mais problemas na família. Mas cada vez Deus socorre Abraão. E nos capítulos 15 e 17, Deus até mesmo formaliza suas promessas para Abraão como um compromisso oficial, chamado aliança. Essa é uma cena clássica. Deus convida Abraão a olhar para as estrelas do céu e contá-las. E ele diz: isso é o quão numerosa sua família será. E apesar de todos os problemas, não tendo filhos e nem como gerar um no momento, Abraão olha para o céu e simplesmente confia na promessa de Deus. E Deus responde fazendo um pacto com Abraão, prometendo que ele será o pai de muitas nações. Para que as bênçãos de Deus venham para o mundo todo, Deus pede que Abraão marque sua família com um sinal da aliança, a circuncisão de todos os homens da família. Isso é um símbolo para lembrá-los que a abundância da família deles é um presente de Deus. Então, Abraão tem muitos filhos e eventualmente morre de velhice. Agora, a história de Jacó aborda esses temas de uma maneira ainda mais dramática. Desde o nascimento, Jacó vive de acordo com o significado de seu nome, que significa enganador. Ele traz seu irmão Esaú e rouba sua herança e bênção, e ele faz isso enganando seu idoso e cego pai. E depois ele foge. Ele acaba tendo 4 esposas, mesmo que amasse apenas uma delas, Raquel. E isso cria todas essas rivalidades na família. A única coisa que faz Jacó se humilhar é ser enganado por seu tio Labão, que o engana por vários anos de sua vida. E parece que a mesa virou. Então, é um Jacó humilhado que retorna à sua terra natal. E em uma história bem estranha, Jacó acaba lutando com Deus.
e enquanto ele exige que Deus o abençoe. Tem algumas coisas que não mudam, não é mesmo? Entretanto, Deus honra esse pedido e ele passa a bênção de Abraão para Jacó. E ele renomeia Jacó para Israel, que significa lutou com Deus. Agora a gente chega na última parte do livro, a história dos filhos de Jacó, onde todos os temas convergem. Jacó ama seu segundo filho mais novo, José, mais do que os outros, e dá a ele esse casaco especial. E os outros 10 filhos mais velhos passam a odiar José. Então eles sequestram ele, planejam matá-lo, mas ao invés disso resolvem vendê-lo como escravo para o Egito, onde ele acaba na prisão. O que falar sobre fracasso familiar? Mas Deus é com José, e ele orquestra a libertação de José da prisão, e Faraó acaba tornando José o segundo no comando sobre todo o Egito. Então, José salva a nação egípcia durante um tempo de fome e acaba salvando também seus irmãos e sua família de morrerem de fome. E mais uma vez, podemos ver as falhas e os pecados da família de Abraão se encontrando com a fidelidade de Deus, que subverte mesmo a maldade dos irmãos em uma ocasião para salvar vidas. E é isso que José diz, não é mesmo? Próximo ao final do livro, ele diz aos seus irmãos: vocês planejaram isso para o mal, mas Deus planejou para o bem, para salvar muitas vidas. Agora, essas palavras são estrategicamente colocadas no final do livro, porque elas sumarizam não apenas a história de José e seus irmãos, mas o livro como um todo. De Gênesis 3 em diante, os humanos continuam agindo de forma egoísta e fazendo mal. Mas esse Deus não vai deixar esse mundo à sua própria sorte. Ele permanece fiel e determinado a abençoar as pessoas, apesar de suas falhas. Você pode ver isso especialmente em como aquela promessa misteriosa sobre o descendente da mulher se desenvolve durante o livro. Então se lembre, Gênesis 3, Deus promete que esse vencedor ferido virá, esmagará a serpente e derrotará o mal em sua raiz. E o autor então conecta essa promessa diretamente à linhagem de Abraão. Essa é uma maneira de como Deus irá trazer sua bênção às nações. Agora, para Abraão, essa promessa se conecta através de Judá, o quarto filho de Jacó, desse jeito. Num poema extremamente importante, no capítulo 49, um Jacó já idoso está no seu leito de morte e quer abençoar seus 12 filhos. E quando ele chega em Judá, Jacó prediz que Judá irá se tornar a tribo dos líderes reais de Israel e que um dia um rei virá que irá comandar todas as nações à obediência e cumprirá a promessa de Deus de restaurar as bênçãos do jardim para todo o mundo. Depois disso, Jacó morre. E mais tarde, José morre também. E a família continua se expandindo no Egito. Então, o livro de Gênesis termina com todas essas esperanças futuras e promessas em stand-by e não desenvolvidas, e te força a virar a página para ver como tudo vai terminar. Mas por enquanto, esse é o livro de Gênesis.